Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui no nosso canal. Neste vídeo de hoje eu estarei falando para vocês sobre o Candlestick. O gráfico de Candlestick, como eu falei no vídeo anterior, ele é o gráfico mais utilizado para as análises gráficas. Algumas estratégias e alguns operacionais utilizam o gráfico de linha, mas basicamente o mais utilizado é o de Candlestick. Então eu estarei mostrando para vocês o que é um Candlestick. O Candlestick, o principal conceito dele é que cada candle representa o que ocorreu com o preço de um ativo durante um determinado período. Então o candle ele pode representar desde 5 segundos ou menos até um ano. E isso é você que determina na plataforma, como eu mostrei no vídeo sobre a plataforma da EQ Option. O candle, a composição básica dele é, ele tem um corpo e ele pode ter um pavio ou sombra na parte superior, um pavio ou sombra na parte inferior, ele pode ter o pavio apenas na parte superior e o pavio apenas na parte inferior, ou ele pode não ter nenhum pavio, ser apenas o corpo. O candle ele pode ser tanto de alta ou quanto de baixa, e isso é facilmente visualizado através das cores dos candles. Pois se o candle for da cor vermelha, ele será um candle de baixa, significando que o preço durante o período do candle começou no valor alto e terminou no valor mais baixo. E esse candle também pode ser da cor verde, no caso um candle de alta, significando que o valor começou no valor inferior e finalizou no valor mais alto. O candle traz diversas informações. Além da cor que nos indica se foi um candle de alta ou de baixa, nós temos também o valor de abertura do ativo naquele momento, o valor máximo que aquele ativo atingiu, o valor mínimo e também o valor de fechamento. Tudo isso em uma única figura gráfica. Eu vou mostrar agora para vocês como identificar essas informações dentro do candle, começando pelo candle de baixa. A parte de cima do corpo do candle, ela representa o valor de abertura. Quer dizer que quando esse candle iniciou, o preço estava nessa linha aqui de cima. Então esse candle ele pode se movimentar para cima ou para baixo. Caso ele se movimente para cima e depois desça, ele vai deixar um pavio superior. A ponta deste pavio superior representa o maior valor que esse candle chegou neste período. E conforme ele desce, ele pode chegar até um valor baixo e depois recuar, deixando um pavio inferior. No caso, o pavio inferior nos mostra o menor valor que ele atingiu. E quando esse candle fechar, a parte de baixo do corpo dele, será o valor de fechamento. Quer dizer que então o candle abriu nesta faixa, subiu, deixando um pavio superior indicando o valor máximo, desceu, deixando outro pavio indicando o menor valor, e recuou fechando, onde nós temos então o valor de fechamento. O candle ele não vai ter esse formato exato, ele pode ter formatos distintos. Ele pode ser um candle com um pavio inferior maior, e um pavio superior menor e um corpo pequeno. E no caso do candle de alta, nós apenas vamos inverter o valor de abertura e fechamento. No caso do candle de alta, a parte inferior do corpo, ela representa o valor de abertura do candle. E caso o valor desse candle desça, deixando um pavio inferior, a ponta desse pavio também será o menor valor do ativo naquele momento. E ele vai subindo, e caso ele deixe um pavio superior, ali será então também o maior valor que o ativo chegou. E quando esse candle fechar, a parte superior é o valor de fechamento. E assim como eu mostrei no candle de baixa, o candle de alta também terá formatos diversos. Aqui neste exemplo, nós temos um corpo pequeno, com a abertura na parte inferior, o fechamento na parte superior, um pavio grande, mostrando a máxima que ele chegou, e um pavio mostrando qual foi o menor valor. O candle também pode abrir e fechar no mesmo preço. Neste caso, ele é chamado de doji. Ele mostra indecisão do mercado. Então, como vocês podem ver, aqui eu coloquei o corpo dele em branco, e aqui ele abriu e fechou no mesmo lugar. Pode deixar um pavio mostrando o menor valor que ele chegou e um pavio mostrando o maior valor. E agora eu vou mostrar nesse gráfico a leitura do candle. Vou pegar como exemplo este candle vermelho bem ao centro da tela. Então neste candle nós teremos aqui o valor de abertura, que é a parte superior do candle, o valor máximo, que é a ponta do pavio superior, o valor mínimo, que é a ponta do pavio inferior, e o valor de fechamento, que é a base do corpo do candle. Agora vamos fazer a leitura de um candle de alta. No caso do candle de alta, a parte inferior do corpo representa o valor de abertura,
A ponta do pavio inferior representa o valor mínimo, a ponta do pavio superior o valor máximo e a parte superior do pavio representa o fechamento. Pessoal, então eu abri aqui o gráfico da Equioption para mostrar para vocês na prática a leitura do candle. Lembrando que cada candle vai representar o time que você selecionar na plataforma. Então, se eu estou no time de 2 minutos, quer dizer que um candle desse teve a duração de 2 minutos. Quando você caminha com o seu mouse na tela, você vai observar que aqui na parte inferior ele te dá o time. Tá vendo? Esse candle começou às 13h52, teve duração de 2 minutos. Então, o candle seguinte começou às 13h54. O candle atual, que no momento é um candle de alta, né, um candle verde, ele teve a abertura dele aqui na base do corpo, ele chegou até o valor mínimo, que foi a ponta do pavio, e ele ainda está rodando, então ainda não teve o fechamento para nós sabermos se ele teve uma máxima e um fechamento abaixo da máxima. No momento ele está subindo, então o candle fechou. Então nós tivemos aqui sim um pavio, tá vendo? Um pavio pequeno, indicando que a máxima do candle foi até aqui, e depois ele recuou, fechando aqui. No caso do candle vermelho, nós temos a abertura na parte de cima do corpo, a máxima sendo a ponta do pavio superior, a mínima o pavio inferior, e aqui nós temos o valor de fechamento. Quando você para o mouse sobre o candle, aqui no lado esquerdo inferior da página, nós temos então as informações dele, que é o valor de abertura, a máxima, a mínima e o fechamento. E com essa explicação diretamente no gráfico da Equioption, eu finalizo esta explicação sobre candlestick. É uma informação básica mais importante, né, para você saber, né, quando nós estivermos falando de candle de alta, candle de baixa, marcar nos pavis superiores e inferiores. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de clicar no curtir e se inscrever no canal para acompanhar as próximas publicações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.